Agora eu vou explicar para vocês aqui rápido, sem vídeo, sem nada, a capela, algo que é para cair dentro da alma de vocês e vocês aprenderem por que é que nós não somos nada. Os Estados Unidos é uma superpotência econômica mundial. Você sabe por quê? Porque eles emitem a moeda de lastro do planeta. Eles conseguiram dar o golpe perfeito após a Segunda Guerra Mundial, saindo como grande vitorioso, tendo praticamente pouco participado do conflito. Sua luta foi mais contra o Japão. E quem era o Japão? O Japão, na realidade, era um tigre de papel, que mandou na Ásia, fez e aconteceu, porque na Ásia o pessoal ainda estava lá na Guerra 4.0. A maioria das pessoas tinham lanças, não tinham nada. O Japão era um tigre de papel. Tá? A vitória dos Estados Unidos no Pacífico era algo fácil de se prever, porque o Japão, com exceção de uns poucos aviões que conseguiam algum tipo de excelência, o resto era um equipamento de péssima qualidade. Sua artilharia era pífia, seus blindados eram de papel, seus fuzis emperravam, suas pistolas não valiam nada. Numa guerra que caminhava a passos largos para a tecnologia, aquele modelo semi-medieval não teria a menor chance. Some-se a isso a sua total incapacidade energética e até de subsistência, ou seja, eles não tinham nem combustível. Então, acabar com o Japão era a coisa mais fácil do mundo. Esse discurso não visa diminuir os Estados Unidos, é apenas colocar os pingos nos is. Quando os Estados Unidos desembarcam na Europa, no famoso dia D, ou Dia do Soldado Ryan, eternizado nos cinemas por obras magníficas, aliás, só se deparou e enfrentou velhos e crianças. Por quê? Porque todos os exércitos de Hitler estavam na frente oriental, cumprindo a Operação Barbarossa já enderrocada. Quando Hitler desloca 2 exércitos da frente oriental da Operação Barbarossa para as Ardenas, os Estados Unidos têm a maior derrota da sua história, ao encontrar pela primeira vez com um exército de verdade. Foram massacrados. Tudo que você ouve falar da Guerra das Ardenas é mentira. Eles foram massacrados. O que salvou os americanos foi que acabou o combustível. O Terceiro Reich não tinha mais linha logística. Se os Estados Unidos enfrentam a Wehrmacht, tá, que entrou por dentro da Rússia, não tinha sobrado ninguém. Aqueles caipiras do Alabama teriam todos para o inferno. Mas eles se aproveitaram disso da melhor forma possível. Do outro lado, a União Soviética fez o que pôde. E do outro lado do mundo, para se tornar uma potência de erros e acertos e erros, todos indo nessa mesma direção, a China, com seu pragmatismo, com a sua cultura milenar, se envolvendo com contendas, não se envolvendo com contendas militares, foi galgando seu espaço. Como não tinha moeda forte, moeda de troca, moeda protagonista, moeda de fundo de reserva, só restou à China, claro, fazer o quê? Investir em trabalho, produção. A União Soviética, erroneamente, foi para a corrida militar pura e simples. Se desgastou, deixou como herdeira a Rússia, militarmente herdeira, porém com uma fragilidade econômica enorme. Como eu falei, a sua autoestima totalmente em baixa, um país dividido entre o Oriente, que ele poderia ser, o Ocidente, que ele quer ser, e a Rússia, que ele deixa de ser. Essa fragilidade toda, até hoje, a gente vê, apesar de toda a potência militar que tem. E a China, o que fez? Partiu para a produção. Senão, o que nós temos de melhor é o trabalho, a dedicação, a doutrina e o método. E, por último, a paciência. O exercício da paciência do chinês faz com que décadas se transformem em meses e anos se transformem em dias. Ele não tem pressa. Isso daí é o método. Aí chegamos, depois de ver o fracasso de todos esses, fora a China, que consegue se impor pelo trabalho, pela qualidade, pela produção, pelo pragmatismo, por não se envolver em contendas, por sair da linha de tiro. Aí chegamos ao Brasil. O Brasil que termina a Segunda Guerra com toda a potencialidade para ser transformado em outra China, a China do lado de cá.
porém esbarramos na falta de identidade. A nossa mestiçagem nos fez mal. Nós nascemos na porção mais nobre das Américas, de todas elas, que nunca soube direito a sua identidade. O brasileiro nunca quis ser brasileiro. O brasileiro estava sempre voltando para algum lugar. A terra aqui pesa. O brasileiro primeiro voltava para Lisboa. O sonho de consumo do brasileiro, sua meta era ir para Lisboa. Era o seu sonho de consumo. Ninguém da família dele lembrava que fosse de Portugal, que fosse de Lisboa, mas ele queria ir para lá, porque lá que as coisas aconteciam. O negócio dele era largar o Brasil e voltar para a corte, mesmo sem nunca ter estado lá. O brasileiro passou bom tempo da sua vida voltando para Portugal e abandonando o próprio país. Depois da independência, nós sonhávamos em voltar para Londres. O nosso sonho era voltar para a Inglaterra, era sermos ingleses, nobres ingleses. Mesmo todos nós retintos pela miscigenação, em nenhum momento nos lembramos de ser brasileiros. O sonho de quem dominava o cenário brasileiro era voltar para Londres. E a certo momento a gente não sabe aonde o glamour de Londres foi embora e viramos franceses. A gente vivia sonhando com a Torre Eiffel, com o Arco do Triunfo. Gostavam de falar fazendo biquinho. Ficou na moda ser francês. Sonhar com a França, vamos ser franceses. E, por último, após a Segunda Guerra Mundial, finalmente, a última virada de chave e a nossa última, vamos dizer, o último nosso devaneio de volta. Agora nós viramos americanos, norte-americanos. Miami virou nosso berço, a nossa meta, a nossa meca. Nosso maior sonho é voltar para os Estados Unidos, porque ali é o nosso lugar, porque ali é o lugar dos vencedores. Aqui é uma terra injusta, insana, só que ninguém se dá conta por quê. Ninguém se dá conta por quê, porque nós não temos moeda forte, sem as benesses que os Estados Unidos têm. Para o Brasil, só restava identidade e postura. A postura de ter a identidade, de tomar conta do seu lugar, de virar uma nação, virar um país, mas faltou o método e sobraram Alcolumbres, sobraram Alexandre de Moraes, sobraram Lulas, sobraram Bolsonaros, sobraram brasileiros de quinta categoria que nos mergulham na maior tragédia da nossa história. Nós não sabemos quem somos, nem sabemos de onde viemos, nem sabemos para onde vamos. É essa a tragédia do Brasil. A gente não se encontra. A hora que a gente se encontrar, talvez a gente chegue a algum lugar. Nós temos esse dever de procurar o nosso caminho, escolher o nosso caminho.